E Damião ficou um pouco impactado com o que eu falei para ele. Louvado seja Deus. Você diz, irmão, mas por que você fala assim? A Bíblia, Deus tinha um povo no Egito. Todos aqui vocês já leram Êxodo e entendem. Entendo um pouco. Os que não leram, mas vê filmes, vê séries. E Deus falou para Moisés que tinha ouvido o clamor dos filhos dele, que estava padecendo, estava sofrendo muita perseguição e angústia no Egito. E Deus disse que escolhia Moisés para tirar aquele povo, libertar aquele povo do Egito. E a palavra diz que Moisés, ele ficou, como assim, Deus? Eu vou libertar esse povo com o quê? Eu não tenho autoridade para nada. Eu sou simplesmente um pastor. Eu não tenho armas de guerra, não tenho. Eu estou só falando assim, que ele não disse isso, mas com certeza, se Deus disse que ele ia tirar um povo do Egito, o Egito, né, irmão, um país, né, irmão, na época era poderosíssimo. E Moisés olhou para Deus, simplesmente o que eu tenho é um cajado, uma vara de tanger as ovelhas. Olha aí, eita Deus, o mistério é grande. Então, para a glória e honra do Senhor, Deus disse, Moisés, o que é que você tem aí? Ele disse, eu apenas tenho uma vara de tanger, né? De tanger as ovelhas. E Moisés achava impossível, irmão, ele tirar um povo do Egito. Como é que Moisés, só ele com o cajado, irmão, ia tirar um povo do Egito? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus disse, vai Moisés, eu sou contigo. O que é que você tem aí na mão? Ele disse, tem um cajado, uma vara de tanger ovelha. Ele disse, pois, bota ela no chão. Quando ele jogou aquela vara, aquele cajado no chão, se transformou em quê, irmão? Glória a Deus, vocês sabem bem. E Moisés ficou muito admirado ali. E Deus disse, pega Moisés de novo. Vixe. Aí Moisés, para pegar aquela cobra, né, irmão? Só a misericórdia de Deus, né? Eu vi uns filmes que só Jesus, parecia uma jiboia. Moisés, pegou, se transformou novamente no cajado. E Moisés já começou a se animar, né, irmão? Já viu que estava com poder, ó. E Moisés, Deus disse, Moisés, está vendo sua mão aí? Coloca ela dentro da sua capa. E Moisés colocou a mão dentro da capa. Deus disse, tira aí, Moisés. Quando tirou, estava, quem sabe como era que estava a mão de Moisés? Leprosa aí. Amém? Aí Moisés disse, pronto, eu agora sou um poderoso, aleluia. E foi mesmo, viu, irmão? Deus deu poder a Moisés. Moisés fazia coisas extraordinárias, sobrenaturais. Aí Moisés disse, pronto, agora eu vou. Eu tenho poder. Amém? Eu agora tenho poder. E a Bíblia diz que Moisés foi lá, irmão. Teve um encontro com Arão. E disse que Deus tinha dado poder a ele. E quando Moisés chegou, ele falou assim, vou só resumindo para não ficar muito longo. Moisés chegou ali para Faraó e disse, olha, Faraó, eu vim aqui buscar o povo de Deus, pois eles querem adorar ele no deserto. E Faraó disse, o que? Buscar quem? Vocês vieram buscar quem? O povo de Deus. Aleluia. E Faraó disse, quem é Deus? Quem é Deus? E naquele momento ali começou aquela briga espiritual, irmão. Deus mandava uma praga, a primeira, mandou a segunda, mandou a terceira. E a Bíblia diz que cada dia mais o Faraó endurecia o coração. E o povo de Deus começou a reclamar, porque disse, esse Moisés veio para cá, parece que as coisas complicaram mais nós. Porque a Bíblia diz que ele estava até com um emprego bom, mas depois que Moisés chegou com conversa de levar eles para ser livres, libertos, trabalhar para Deus, adorar o Senhor, aí o Faraó disse, sim, eu sei que esses vagabundos, eles querem, sabe o que é serviço. A Bíblia diz que Faraó, ele alterou o processo do emprego dos israelitas.
Se ele estava trabalhando meio dia, ele disse para vocês agora, para deixar de ser vagabundo e coisa de adorar a Deus, vocês agora vão trabalhar até 8 horas da noite. E aquele povo começou a reclamar, meus irmãos. Esse tal de Moisés veio aqui para libertar nós, foi piorar. E começou aquela murmuração e os milagres acontecendo, né? As pragas vindo. E Faraó continuou a desobedecer a Deus. E quando chegou na 9ª praga, já estava bem terrível. E na 10ª Deus disse: pronto, hoje vai passar o anjo da morte. E falou para ele, para os israelitas: vocês, o anjo da morte só não vai passar onde tiver o sangue no umbral das portas. E aquele povo começaram a pelejar, meus irmãos. Ali sacrificar o cordeiro, né, irmão? E levar aquele sangue e aspergir aos umbrais das portas. E todo mundo naquele processo. Imagina os egípcios. Quando viram aquela situação. Imagina a zombaria deles, né, irmão? Aquele povo com aquele, chamava ensopo, né? Ensopo, que era um mato que é tipo um pincel. Eles andavam com os baldinhos, né? Aquelas tigelinhas com sangue do cordeiro, e era passando, irmão, ó, em todas as casas dos israelitas. Imagina, né, o povo lá do Egito, como foi que não ficaram, né, irmão? Olhando aquilo ali. O que é isso, hein, que esses loucos estão fazendo? Tá metendo sangue nas portas, na entrada da porta. A Bíblia diz também que teve muitos egípcios que eles foram salvos das pragas, porque eles seguiram os israelitas, amém? Glória a Deus. Mas quando foi na 10ª praga, o anjo da morte passou e tirou a vida de todos os primogênitos do Egito, porque eles foram desobedientes. O anjo da morte passou e ceifou a vida deles. E aquela terra ali não ficou mais da forma que era. Empobreceu. Além de empobrecer, o restante que sobrou, irmão, eles foram atrás dos crentes, dos evangélicos, dos crentes, né? E eles foram afogados no mar. Acabou totalmente, foi falido o Egito. Aleluia. Você diz: irmão, mas como assim? Da forma que Damião chegou e falou, eu disse: Damião, vamos abrir lá em Romanos, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Existe, irmãos, um salário a ser pago. E para o desobediente, para o ímpio, o pecador, aquele que não se arrepende, aquele que não tem mudança, aquele que não quer compromisso com Deus, não quer nem ouvir. A Bíblia diz que temos que tapar até os ouvidos para não ouvir a verdade. O salário dele, irmão, está chegando. Aleluia. Você diz: irmão, que salário? A morte. Deus vinha avisando lá no Egito. Deus vinha avisando a eles. Vem a primeira, vem a segunda. Quando foi na 10ª praga, chegou o salário do Egito. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Deus estava mostrando os sinais, os prodígios, os milagres, através de Moisés, de Arão, de Miriam. E eles não davam crédito. Deus disse: sim, vocês não vão dar crédito não? Depois vai chegar o salário de vocês. Mas quando foi nesse dia que o salário, a morte chegou na tenda de Faraó e dos funcionários dele, de todos ali do Egito, aí eles se desesperaram, irmão. Então nós estamos aqui nessa casa de oração, na peleja, sabe para quê? Para o salário da morte, que é a morte, não chegar na casa nossa, num parente nosso, aleluia. Nós estamos aqui clamando dia e noite. Se nós não clamamos aqui amanhã na igreja ou depois, mas nós estamos clamando na nossa casa, no nosso quarto, na hora que estamos fazendo os afazeres de casa, trabalhando, não é assim, Raimundo? Nós estamos conversando com Deus. Nós estamos pedindo livramento a Ele. Nós estamos pedindo, sabe o que? A misericórdia dEle que nos alcance. Porque digo para vocês,
Você diz, irmão, me explique melhor esse negócio desse salário. O diabo, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz, eu vou passar outro versículo que vocês vão entender. Eu peço até o irmão aqui, José, para procurar enquanto eu estou passando aqui. Então, quando nós recebemos algo, irmã Neide, aleluia. Amém, irmão? A pessoa que está em Cristo, a pessoa que recebeu a graça de Deus, acolheu, aquela pessoa que quis mesmo viver uma vida em obediência a Jesus, ele tem a vida eterna, irmão. Ele tem a vida eterna. A morte não tem direito mais, sabe de quê? De prender ele. Aleluia. Então é isso que eu digo. Obediência a Deus. Nós, para receber o Espírito Santo, nós temos que viver em obediência ao Senhor. Nós temos que matar os nossos desejos. Nós temos que matar, sabe o que? Fazer morrer essa natureza humana. É onde o Espírito Santo ele se agrada. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúme de nós. Amém? Quem sabe disso? Ele sente ciúme. Se você está deixando de agradar a Deus, o Espírito Santo, para agradar o mundo, o Espírito Santo se afasta de você. Ele vai embora. E você sente o Espírito. É tanto, irmã Luciana, quando eu estou lá em casa, aí às vezes eu falo uma palavra agressiva, eu fico tão triste. Eu fico tão triste. Se eu chamar uma pessoa, vamos supor, de um palavrão, ixi, é quase uma semana para eu acreditar que o Espírito Santo está voltando para mim. Você acredita? Você diz, como assim, irmão? Porque eu acredito que ele se afastou daquele momento que eu falei aquilo. E para ele voltar, uma peleja grande, tá entendendo? Você acabou o choro, a oração fica que nem uma oração vazia, igual o louvor, né, irmão? Que nem uma oração vazia. Se eu, irmão Raimundo, eu estou só dizendo isso a vocês. Se eu com a palavra já sinto o distanciamento do Espírito Santo, imagina o cara praticando o que é errado. Diga aí. Eu apenas com a palavra que eu digo, eu já fico triste. Eu já fico acreditando que o Espírito Santo não está mais me atendendo, não está mais perto de mim. E se eu fizer o que é errado, eu fico arrasado totalmente. Eu acredito que eu não sei nem como é que eu vou me levantar mais. Aleluia. Diz aí, meus irmãos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que está fazendo. Você viu aí que todo trabalho para Deus nosso não é. Todo trabalho que você está fazendo para Deus não é em vão. E o bom é isso, porque está se referindo, sabe o que? A morte não tem poder sobre você. Aleluia. Ela não tem poder. Ela pode até vir olhar para você, querer, tá entendendo? Ceifar a sua vida, mas ela não tem autoridade para isso. Ela não tem. Enquanto, aí você diz, irmão, pelo amor de Deus, me explique melhor. Claramente, a pessoa que trabalha na obra de Deus, que ele faz as coisas que agradam a Deus, é difícil a morte chegar perto dele. Aleluia. A Bíblia está falando sobre isso. No 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do... Se lembre que antes disso aqui está dizendo que a morte não tem poder. Mas a morte não tem poder para esses que estão firmes, está entendendo? Inabaláveis, estão todo dia perseverando na obra de Deus.
Esses daí tem prioridade. Esses daí tem, sabe o que? Um cuidado. Vamos supor, esse aí tem autoridade de Deus para Deus enviar mais reforço para que a morte não chegue perto dele. Aleluia. É isso aí. Então nós estamos aqui com o povo, sabe para quê? Para fazer a obra do Senhor. E todos vocês têm feito a obra de Deus. Por isso que eu creio que a morte, diz aqui o 56, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você diz, me explique melhor isso aí sobre a lei. É porque a lei diz assim: não matarás, não darás falso testemunho, não adorarás outros deuses, né, irmão? Você está entendendo? Respeitar pai e mãe. Glória a Deus. Rapaz, você compreendeu, irmãos? Então, hoje nós vimos pela graça, irmã Luciene, se nós erramos, Raimundo, a Bíblia diz que tem um advogado que perdoa nossos pecados. Se nós erramos, se nós aceitamos Jesus, que nós andamos com Cristo, se nós erramos, nós temos ali, irmão, autoridade para chegar perto dele e pedir perdão, pedir ao Senhor que nos conserte e não deixe nós viver na prática errada, fazendo as coisas erradas. E ali imediatamente o Senhor nos acolhe. Mas não quer dizer que nós vamos viver errando, e sempre não. Nós temos, se nós errou, nós temos que pedir perdão a Deus e não voltar novamente ao erro. Aleluia. E dessa forma, as enfermidades, a peste perniciosa, a seta que voa ao meio-dia, o inimigo, o roubador, o ladrão, o sanguinário, o homicida, o homem fraudulento, ele não tem autoridade para nos danificar a nossa vida. Ele não tem poder, ele não tem direito de chegar perto de nós. Ele pode até de longe acusar, mas ele não pode fazer nada, porque nossa vida já é de Deus, já é de Cristo. Amém? Mas para isso, digo novamente a vocês, temos que fazer a obra do Senhor. Nós temos que fazer a obra, e nós estamos fazendo a obra do Senhor aqui. Glória a Deus. Então respondi para o rapaz, para Damião: o salário do pecado é a morte,